Bom dia, pessoal. Meu nome é Lorena, eu sou aluna do segundo ano de mestrado do programa de pós-graduação em Engenharia de Transportes pela UFC. Eu vou hoje mostrar aqui para vocês, mais ou menos, como seria fazer uma dosagem Marshall em laboratório. E, inicialmente, a gente vai ver alguns conceitos iniciais sobre massa específica, densidade específica, e também alguns conceitos sobre dosagem Marshall no geral. Os professores responsáveis é o professor Dr. Hebe Oliveira e a doutora Sueli Helena. Então, vamos falar sobre os conceitos iniciais, densidade de massa específica dos agregados, metodologia Marshall, e vamos ver um exemplo na prática. A dosagem de uma mistura asfáltica tem constituído até hoje na escolha por procedimentos experimentais de um teor dito ótimo de ligante, a partir de uma faixa granulométrica predefinida. É possível que o termo teor ótimo tenha sido escolhido por analogia ao teor ótimo de umidade de um solo, que para uma determinada energia é função somente da massa específica. Porém, no caso das misturas asfálticas, são vários os aspectos a serem considerados, e o teor ótimo varia conforme o critério de avaliação. Portanto, o mais conveniente é se nomear o teor de ligante dosado com teor de projeto, como forma de ressaltar que sua definição é convencional. Durante a evolução dos procedimentos de dosagem, diversas formas de compactação de amostras vêm sendo desenvolvidas. Dependendo da metodologia, as amostras podem ser quanto à forma cilíndrica, trapezoidal ou retangular, e a compactação pode ser realizada por meio de impacto, amassamento, vibração ou rolagem. O teor de projeto de ligante varia de acordo com o método de dosagem e é função de parâmetros como granulometria, forma e energia de compactação, tipos de mistura, temperatura a qual o pavimento está submetido, entre outros. O método de dosagem mais usado mundialmente faz uso da compactação por impacto e é determinado o método Marshall em referência ao engenheiro Bruce Marshall, que o desenvolveu na década de 40. Foi concebido no final da década de 30 nos Estados Unidos e muito utilizada por sua praticidade e uso de poucos equipamentos no decorrer da Segunda Guerra Mundial, com o procedimento para definir a proporção de agregado e ligante capaz de resistir às cargas de roda e pressão de pneus das aeronaves militares. Portanto, o foco dessa tecnologia era evitar deformações permanentes excessivas, denominado de fluência, e manter um nível mínimo de rigidez, denominado de estabilidade, das misturas asfálticas que estariam sujeitas a elevadas cargas de roda. Para que possamos entender todos esses conceitos envolvidos na dosagem, precisamos primeiro entender alguns conceitos básicos de densidade e massa específica. Então, aqui basicamente a gente tem algumas imagens que se remetem à dosagem Marshall, né? Aqui a mistura do agregado com ligante, aqui um gráfico que vamos ver mais na frente, para que ele é usado. Aqui a composição da mistura asfáltica, que ela é composta por vazios, asfalto, filler, agregado fino e agregado graúdo. Cada componente deste está relacionado a uma massa e um volume. Aqui as diversas formas, né, de moldagem de corpo de prova, e aqui a composição da mistura asfáltica, né, que ela é composta basicamente de agregado mineral, ligante e filler. E aqui é uma prensa de, de um ensaio, né, que é o ensaio de resistência à tração, tá? Então, vamos lá. Densidade de massa específica. A massa específica é a relação entre a quantidade de matéria, massa e volume, que é dada em tonelada por metro cúbico ou grama por centímetro cúbico. O peso específico é a relação entre peso e volume, é dada em quilonewton por metro cúbico. E densidade relativa, ela é um termo que é a relação entre a densidade do material e a densidade da água a 4 graus Celsius. Então, como ela é uma relação de duas unidades com a mesma unidade de medida, ela é um termo adimensional. Então, o que seria massa específica real? Né, em que ela é dada em gramas por centímetro cúbico. É determinada por meio da relação entre massa seca do agregado e o volume real. Então, percebemos aqui por meio dessa imagem que não é considerado os vazios do agregado. Já a massa específica aparente, ela é determinada quando se considera o material como um todo, forma aparente, sem descontar os vazios. É determinada dividindo-se a massa seca pelo volume aparente do agregado. Já a massa específica efetiva,
ela é determinada quando se trabalha com misturas asfálticas, cujo teor de ligante é conhecido. É calculado por meio da relação entre massa seca e volume efetivo. Então, aqui a gente percebe que tem uma relação com o ligante asfáltico. Então, como é que se calcula a massa específica do agregado graúdo? O agregado graúdo é aquele que é retido na peneira 475 e a norma que vai determinar como fazer esse ensaio é a 413 de 2019. Então, basicamente, você vai ter uma relação de agregado seco e o agregado saturado, né? Você vai fazer uma medida dele tanto saturado como seco, como também ele submerso. Então, aqui é a massa do agregado seco em estufa, o B é a massa do agregado na condição saturada, superfície seca, e o C é a massa do agregado imerso em água. Então, temos aqui que a GSA, que é a densidade relativa, se for relativa, ela é adimensional, real, que é a condição seca do agregado, que ela é a relação de A dividido por A menos C, ou seja, massa do agregado seco em estufa, dividido pela massa do agregado seco em estufa, menos a massa do agregado imerso em água. Temos a densidade relativa real, ou seja, aquela que não considera os vazios. Já a densidade relativa aparente, é aquela que considera os vazios, a gente chama de condição do agregado saturado com superfície seca. A GSB ela é igual a A dividido por B menos C. Então, ambos os valores são adimensionais. Então, caso tenhamos que determinar a massa específica real ou massa específica aparente, precisamos multiplicar esses valores encontrados pela densidade da água a 25 graus Celsius, que seria 0,9971 gramas por centímetro cúbico, e aí teríamos um valor, né, uma informação com unidade de medida. A GSE, que é a densidade efetiva, que é com ligante asfáltico, ela seria a média, porque o ligante asfáltico agregado, ele nem é totalmente seco, nem totalmente saturado. Então, ele está no meio termo. Então, teríamos a GSA mais a GSB dividido por 2. No agregado miúdo, que seria aquele passante na 475 e retido na 200, nós teríamos, por meio da determinação, né, anteriormente pelo ADNR 8495, que é o método do piquenômetro. Então, aqui vai ter diversas medidas, piquenômetro vazio, piquenômetro cheio de água, piquenômetro com agregado e água, né? Então, por meio desse ensaio, era determinada a densidade real do agregado. Hoje em dia, depois de algumas modificações, primeiramente é feito a questão do método do ensaio de Cone, para determinar realmente qual é o ponto de umidade que está aquele agregado. Aqui tem mais ou menos um passo a passo do ensaio, e aqui seria a condição de umidade desejada para realizar um método do piquenômetro, que é a amostra do agregado sem umidade superficial. O cone desmoronou parcialmente ao retirar o molde. Se ele ficar assim, então ele não está na umidade adequada para realizar um ensaio, certo? Então, o DNR 8495 é adotado para a determinação da densidade de agregados miúdos com a determinação da densidade real, né? No caso do agregado miúdo, a condição de superfície saturada seca não é fácil de ser observada visualmente como no agregado graúdo e, portanto, a possível absorção de partículas não é determinada no método do DNR, né? No caso do método da STM-ASTO, é recomendado um procedimento conhecido como tronco de cone, que eu acabei de explicar. O agregado miúdo, ainda falando aqui, ainda falando sobre o agregado miúdo, para determinar após o ensaio a densidade relativa real, você iria pegar a GSA igual a A dividido por A mais B menos C. Então, o A seria a massa específica da amostra de ensaio seca em estufa, o B seria a massa do piquenômetro preenchida com água até a marca de calibração, e o C a massa do piquenômetro preenchida com amostra e água até a marca de calibração. Já na densidade relativa aparente, você vai ter o GSB, que é o A dividido por B1 mais B menos C.
massa da amostra de ensaio seco em estufa. B é a massa do piquenômetro preenchido com água até a marca de calibração. C é a massa do piquenômetro preenchida com água e amostra até a marca de calibração. E B1 é a massa da amostra na condição de superfície saturada e seca usada no ensaio. E aqui a fórmula para você saber qual a absorção do agregado. Então, novamente, para calcular a massa específica real, você teria apenas que multiplicar esses valores encontrados pela densidade da água a 25 graus Celsius. Já no filler, que é aquele passante na 200, a gente tem a norma 8594, e ela é determinada pelo princípio de Le Chatelier, né? Quem quiser ter mais algum passo a passo desse ensaio, é só abrir a norma, que lá explica todo o passo a passo. Então, vamos aqui a um exemplo. Por exemplo, temos aqui um agregado graúdo, que a massa da amostra seca em estufa é 3.089, a massa da amostra saturada é 3.117 e a massa da amostra em água é 1.960. Então, relembrando como é que calcula o agregado graúdo, né, os valores medidos na balança, a gente vai determinar quem é A, quem é B e quem é C, fazer os cálculos para ter as massas específicas, tem que multiplicar pela densidade da água e obtemos esse resultado. No agregado miúdo, novamente, né, nós temos a amostra da massa da amostra do ensaio seco em estufa, massa do piquenômetro preenchido com água, massa do piquenômetro preenchido com água e a amostra até a marca de calibração, e massa da amostra na condição de superfície saturada e seca usada no ensaio. Aqui temos novamente como é feito o ensaio, só para relembrar. Determinamos quem é A, quem é B, quem é C e quem é B1. Realizamos os cálculos, multiplicamos pela densidade da água para obter a massa específica real e a massa específica aparente, certo? Então, já entrando aqui na parte de dosagem Marshall, né, o projeto de mistura é um processo volumétrico cujo propósito é determinar o volume de asfalto e agregado requerido para produzir uma mistura com as propriedades projetadas. Entretanto, medidas do volume do agregado de asfalto no laboratório ou em campo são difíceis de obter. Por essa razão, para simplificar o problema de medidas, massas são usadas no lugar de volume e massa específica é usada para converter massa para volume. Dois parâmetros muito importantes são os vazios na mistura total, que é o VTM, ou vazio de ar, na mistura asfáltica compactada, no Brasil, comumente chamado simplesmente de volume de vazios, e o volume de vazios no agregado mineral, que é o VAM, que representa o que não é agregado numa mistura, ou seja, vazios com asfalto e ar, descontando o asfalto que foi absorvido pelo agregado. A figura ilustra esses volumes, né? Aqui a gente vê o volume de vazios, o VAM, o VCB, né, que é o volume de agregado cheio com asfalto, ou betume, e aqui o agregado propriamente dito. O cálculo acurado desses volumes é influenciado pela absorção parcial do asfalto pelo agregado. Se o asfalto não é absorvido pelo agregado, o cálculo é relativamente direto e a massa específica aparente, GSB, do agregado pode ser usado para calcular o volume de agregado. Se a absorção do asfalto é idêntica à absorção da água, o cálculo é relativamente direto e a massa específica real é a GSA. Pode ser usada para calcular o volume de agregado. Visto que quase todas as misturas têm absorção parcial, os cálculos são menos diretos, como eu explicarei a seguir. Então, a DMT, né, que é a densidade máxima teórica, de posse das massas reais de todos os materiais e suas respectivas proporções, faz uma ponderação para o cálculo da DMT da mistura para os diferentes percentuais de ligante. Nesse cálculo, é possível levar em conta a interação agregado ao asfalto na moldagem dos corpos de prova, dispensando-se a realização dos ensaios de massa específica e aparente dos agregados do próprio asfalto, separadamente. Então, a DMT, ou a GM, que é a massa específica máxima medida, são usadas no cálculo de percentual de vazios de misturas asfálticas compactadas, absorção de ligante pelos agregados, massa específica efetiva, teor de asfalto efetivo da mistura e ainda para fornecer valores-alvo para a compactação de misturas asfálticas através do compactador giratório.
Uma outra utilização desses parâmetros é encontrada na determinação da massa específica de misturas asfálticas já compactadas em campo. Juntamente com a espessura do pavimento, a DMT ou a GMM é necessária para que se estime a massa específica da mistura, sem extração de corpos de prova pelo método que faz uso do densímetro nuclear ou eletromagnético. Então, é importante dar preferência para a utilização da GMM nas dosagens, por ser a mais condizente com a condição de envolvimento dos agregados pelo ligante, certo? Então, aqui seria o passo a passo para executar a dosagem Marshall, né? Primeiramente, determinamos as massas específicas reais do CAP e dos agregados. Dos agregados a gente acabou de ver como é que determina, né? Do CAP também é muito parecido, é por meio também do método do piquinômetro. Seleção da faixa granulométrica a ser utilizada de acordo com a mistura asfáltica. Escolha da composição dos agregados de forma a enquadrar a sua mistura nos limites da faixa granulométrica escolhida. Escolha das temperaturas de mistura e compactação a partir da curva de viscosidade do ligante, né? Viscosidade e temperatura do ligante. Adoção de teores para diferentes grupos de corpo de prova a serem moldados. Moldagem do corpo de prova e determinação da massa seca e submersa. Determinação da DMT, ou GMM. Cálculo dos parâmetros volumétricos. Ensaio de estabilidade e fluência. E determinação do teor de projeto. Então, no final, né, quando for a questão da moldagem dos corpos de prova, para determinar o número de golpes, você vai determinar qual é o seu tráfego, e o tráfego leve você vai usar 50 golpes por face, no tráfego pesado, 75 golpes por face. Então, vamos praticar. Vamos abrir aqui. Pronto. Aqui vemos, primeiramente, né, o primeiro passo, que é a determinação das massas específicas reais do CAP e dos agregados, que pode ser feita por meio daqueles ensaios que eu acabei de mostrar, né? Aqui eu especifico mais ou menos como é feito novamente o cálculo da GMM, né, que é a massa específica máxima medida, que ela é a relação de A, que é a amostra da massa da amostra seca, dividido por A, que é a massa da amostra seca, mais a massa do recipiente com volume completo com água, menos a massa do recipiente mais a amostra submersa em água. Determinada as massas específicas, nós vamos para a seleção da faixa granulométrica. Então, aqui temos as 3 faixas granulométricas do DENIT, né? E aí, você, por meio do seu tipo de camada, você vai determinar a faixa do DENIT a ser utilizada. Aqui nós vamos utilizar a faixa B do DENIT e vamos determinar, né, por meio daqui das tolerâncias que eles colocam em norma, qual seria a nossa curva-alvo. A escolha da composição dos agregados de forma a enquadrar a mistura é o passo 3. Então, temos aqui uma composição granulométrica, certo? A porcentagem passante. Aí vamos ter aqui uma brita 3/4, um pedrisco e um pó de pedra, certo? Então, como seria minha curva-alvo? Eu vou fazer uma mistura dessas 3, né? Que é o meu agregado graúdo, o meu agregado miúdo e o filler. Eu escolhi colocar 20% de agregado graúdo, 30% de agregado miúdo e 50% de filler. Então, eu faço essa proporção, 20, 30, 50, com cada porcentagem passante, e eu determino minha curva-alvo aqui em amarelo, né? Então, é só fazer uma formulazinha, e depois vou verificar se ela está dentro da faixa que eu escolhi, que é a faixa B. Então, todos os pontos estão dentro do limite, tanto superior como inferior. Determinada a curva-alvo, nós vamos para o passo 4, que é a escolha das temperaturas de mistura e de compactação a partir da curva de viscosidade e temperatura do ligante. Então, você vai fazer um ensaio de Brookfield ou um Sabot-Furrow, e quando você terminar o ensaio, você vai ter aqui a curva de viscosidade e temperatura por meio da temperatura e viscosidade do ligante. Você vai traçar quais são os limites determinados em norma da faixa de usinagem à faixa de compactação. Aonde a curva de viscosidade e temperatura ela tocar esses limites,
você vai ter as suas temperaturas de usinagem e compactação da sua mistura. Então, por exemplo, aqui, ó, a temperatura de usinagem do ligante é entre 155 e 162 graus Celsius. Normalmente a do agregado é 10 graus acima da usinagem. Então, aqui 165 a 172. E temperatura de compactação da mistura, da mesma forma, 136 a 146. Determinado mais um passo, vamos para o passo 5, que é a adoção de teores de asfalto para diferentes grupos de corpo de prova. Por meio da experiência de projetistas, né, para a granulometria selecionada, é sugerido um teor de asfalto para o primeiro grupo de corpo de prova. Os outros serão T mais 0,5, T mais 1,0. E abaixo, T menos 0,5 e T menos 1,0. Então, aqui a gente escolheu 5%, né, de teor de ligante, e aqui os acima e os abaixo, né, 5,5 e 6, 4,5 e 4. Depois disso, nós vamos ajustar o percentual em massa de cada agregado, porque aqui a gente tinha as porcentagens, né, que determinamos. E agora nós vamos ajustar essas porcentagens para massa. Primeiro passo é determinar quanto que, por exemplo, a massa do corpo de prova é 1.200 gramas. Quanto de CAP, qual é a massa de CAP nesses 1.200 gramas se eu tiver 4% de ligante? Então, eu vou fazer 4% de 1.200. E assim por diante. Se eu tenho 1.200 gramas de um corpo de prova e eu tenho 4,5 de teor de ligante, 4,5 de 1.200. Terminado essa determinação da massa do ligante, você faz apenas uma diferença da massa do corpo de prova menos a massa do ligante e determina a massa do agregado. Partindo da curva-alvo, que determinamos no passo 3, nós vamos determinar qual foi a porcentagem retida nas peneiras, para que possamos determinar qual é a massa retida do agregado nas peneiras, certo? Então, por exemplo, se eu tiver 1.152 gramas de agregado no teor de ligante de 4%, eu vou fazer uma multiplicação da minha porcentagem passante, né, no retido na peneira 12,7, multiplicado pela massa do agregado, e eu vou ter qual é a massa retida nessa peneira de 12,7, referente ao meu teor de ligante de 4%. E assim eu repito para todos os teores de ligantes para saber quais são as massas retidas em cada peneira. Aí, quando você somar, tem que dar exatamente a medida de cima aqui que a gente acabou de calcular, certo? Quando determinou essas massas, a gente pode moldar os corpos de prova e determinar a massa seca e submersa deles, né? Que você vai fazer a adição de asfalto. Quanto de asfalto? Aí você tem aqui, ó, 48 gramas, por exemplo, no teor de ligante 4%, mais 1.152 gramas de agregado, certo? Aí você vai fazer aqui na temperatura de usinagem. Então, adição de asfalto, homogeneização, colocação da mistura no molde, compactação, né? Aqui seria na temperatura de compactação, extração do corpo de prova e você vai pegar as medidas de cada corpo de prova. Concluído o passo 6, nós vamos para a determinação da DMT ou GMM, né? A DMT, ela seria uma relação de 100 dividido pela densidade, porcentagem de ligante, dividido pela densidade do ligante, mais porcentagem de agregado dividido pela densidade do agregado, mais porcentagem do agregado miúdo dividido pela densidade do agregado miúdo, mais porcentagem do filler dividido pela densidade do agregado do filler, né? E também podemos determinar GMM, como podemos ver aqui. Se temos um teor de ligante de 4%, a minha GMM seria de 2,54, certo? Então, basicamente, após determinado a GMM, nós vamos para o cálculo dos parâmetros de dosagem, que aí entra o volume de vazios, o VCB, o VAN e o RBV, né? Então, primeiramente, você vai calcular a GMB, né, que é a densidade, determinação da densidade relativa aparente, que é a GMB, para cada corpo de prova que você moldou, porque para cada teor de ligante a gente tem que fazer um ensaio em triplicata,
Então, temos massa do corpo de prova C igual a de cada corpo de prova, massa do corpo de prova submerso em água de cada corpo de prova, massa do corpo de prova saturado à superfície seca, e aí temos o GMB de cada um, e a porcentagem de água absorvida. Calculada a GMB, nós vamos para o cálculo dos volumes, das características volumétricas. Então, o volume de vazios, que é em função da GMB e da GMM, que calculamos agora aqui no passo 7, né? Tá aqui de novo ela. A VCB, né, que é o volume cheio de betume. Então, temos para cada corpo de prova. O VAN, que também temos para cada corpo de prova em função do volume de vazios mais o volume cheio de betume. E a relação betume vazio, que seria 100 vezes VCB dividido pelo VAN, né? Então, temos aqui para cada corpo de prova uma medida. Um dos itens dos pontos calculados aqui, que aparece, é a densidade relativa do ligante. Só para relembrar, para calcular a densidade relativa do ligante, a gente calcula pela NBR 6296, massa específica na condição semissólida, também por meio do método do piquenômetro, determina a densidade relativa do ligante, certo? E aqui a gente usa para as características volumétricas. Então, basicamente, temos aqui a determinação dos volumes. E agora vamos para o ensaio de estabilidade e fluência. Colocamos os corpos de prova submersos em água a 60 graus Celsius, né? Aqui é o molde de compressão do extensômetro e aqui é a curva que o ensaio vai nos fornecer. Então, temos também a resistência à tração, né? Que também vai nos dar um resultado que a norma determina o limite e esse corpo de prova ele tem que ter no ensaio. Então, determinado todos esses parâmetros depois da moldagem do corpo de prova, nós vamos para a determinação do teor de projeto. Na determinação do teor de projeto, nós temos que atender aos limites da norma. Então, a norma diz que a minha porcentagem de vazios ou volume de vazios para uma camada de rolamento tem que estar entre 3 e 5 ou camada de ligante 4 e 6. Uma relação betume vazios tem que estar 75 a 82 ou 65 a 72. Na estabilidade, para 75 golpes, eu tenho 500 e 500. E a resistência à tração tem que ser 0,65. E aqui o vazio do agregado mineral, o VAN, ele também tem o seu limite de acordo com o tamanho nominal máximo do agregado, certo? Aqui vamos determinar 19,1 como sendo o VAN de 15, certo? Trazendo o resultado para cá, do quadro resumo, nós temos para cada teor de ligante aqueles itens que a gente acabou de calcular no passo 8, né? Densidade relativa máxima medida, que é a GMM, densidade relativa aparente, que é a GMB, o volume de vazios, os vazios cheios com betume, o vazio do agregado mineral, a relação betume-vazio e a estabilidade Marshall, para cada teor de ligante, sendo que aqui a gente calculou para cada corpo de prova em um único teor de ligante. Depois você tira a média dos resultados para ter um valor bem mais aproximado do real. Concluído, a gente vai ter como resposta de todos esses processos 4 gráficos que eles vão ter o primeiro seria no eixo X o teor de ligante e no eixo Y o volume de vazios com o limite que é estabelecido por norma. Você vai plotar e ver qual é o limite, qual é o teor de ligante que está mais próximo do limite, né, assim como todos os outros, para que você possa ter a mesma porcentagem passante nos 4 gráficos. Então, aqui o teor de ligante e o VAN, aqui já o 4,8 já é o limite. O teor de ligante e o RBV, aqui o RBV, o 4,8 já fica um pouco mais folgado. E o teor de ligante e estabilidade Marshall. Então, de acordo com os 4 gráficos, o teor de ligante que passaria nesses 4 gráficos seria 4,8, certo? Que ele iria ficar dentro dos limites estabelecidos por norma. Outra forma de também determinar o teor de ligante seria por
um único gráfico, né? No eixo Y, nós teríamos duas coordenadas, que seria aqui o RBV máximo e RBV mínimo. No outro lado, a gente teria o volume de vazios máximo e o volume de vazios mínimo. E na parte de baixo, teríamos o teor de CAP, certo? Por exemplo, temos aqui um exemplo. No RBV máximo, nós temos 82 e 75 para o mínimo. O volume de vazio 5 e 3. Então, ao traçar as curvas, no ponto que elas se encontram, você teria o X2, no ponto mais extremo, o X1, o X3 e o X4, né? Então, você teria 4 pontos onde elas tocam os limites, e você teria, por meio da média de X2 com X3, o teor ótimo de ligante, certo? Então, só para concluir, no final de tudo, ao determinar o teor ótimo, né, o teor de projeto, podemos também verificar alguns pontos importantes. Se o volume de vazios for menor que 3 e tiver uma estabilidade satisfatória, a quantidade de filler ou ligante deve ser reduzida. Também as proporções de agregado graúdo e miúdo poderão ser alteradas para um VAM mais elevado. O volume de vazios maior que 5 e uma estabilidade satisfatória, a quantidade de filler, mineral e ou ligante deve ser aumentada. Também as proporções de agregado graúdo e miúdo poderão ser alteradas para um VAM mais baixo. O volume de vazios menor que 3 e instabilidade baixa aumenta a quantidade de filler e reduz o teor de ligante. Também a proporção de agregado graúdo poderá ser aumentada. Se tiver um volume de vazios maior que 5 e uma estabilidade baixa, aumentar a quantidade de filler, também as proporções de agregado graúdo e miúdo poderão ser alteradas para um VAM mais baixo. Se o volume de vazios está entre 3 e 5, temos uma estabilidade baixa, você reduz o teor de ligante ou aumenta a quantidade de agregado para aumentar o tamanho nominal máximo da graduação. Se necessário, o agregado graúdo também deverá ser substituído por um britado que apresente forma mais cúbica. E se o volume de vazios estiver entre 3 e 5 e uma estabilidade alta, se indesejável, deve-se aumentar o teor de ligante asfáltico e reduzir a quantidade de filler mineral. Então é isso. Muito obrigada.